Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a Johanna Oliveira, ela que é empresária, especialista em estética avançada e está aqui com a gente, nos dando a alegria de sua presença. Obrigada por estar aqui, de verdade, Johanna, é um prazer te receber. Obrigada, Estela. Obrigada pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui também. Eu também estou aqui diante de uma mulher muito forte, com uma história, uma trajetória empreendedora incrível. Mas antes de qualquer coisa, me conta sobre o seu negócio, para eu entender melhor, para o telespectador entender melhor o que você faz exatamente. Eu sou especialista em melasma, né? Na área da estética. E hoje a gente tem um protocolo que realmente é eficaz e tem transformado vidas, né? Em todo o território nacional, a gente tem aí mudado vidas realmente. Porque a gente entende que manchas de melasma atinge tanto a autoestima quanto o psicológico, o emocional. Então tem todo esse contexto. E o protocolo tem feito a diferença. E como em todo o território nacional? Me explica melhor. Você viaja ensinando ou atendendo as pessoas? Como é que é? Eu tenho atendimento presencial, né? Mas eu tenho em alguns locais. Só que temos a marca também hoje. A marca do protocolo Remove, que a gente envia para todo o território nacional. Muito legal. E como você chegou a esse patamar? Por que você decidiu empreender nessa área, Johanna? Olha, é uma história extensa. É uma paixão que é desde a infância, né? E eu vim numa trajetória aí de comércios e tudo, muito empreendimento, até realmente eu me render à minha paixão, que é a estética. E me fazer chegar até aqui foi realmente a minha paixão, a estética, e principalmente a estética facial. Uhum. Foi onde eu me especializei, em melasma, que era algo que me chamava muito a atenção, até mesmo pela a forma, né, que era o tratamento. Uhum. Porque ali você não presta somente um serviço, você transforma vidas realmente. Sem dúvida. É um trabalho muito humanizado e Uhum. eu queria isso para minha vida. Johanna, então, o melasma ele não é uma mancha superficial, é uma mancha mais complexa. Sim, e a gente tem uma confusão muito grande às vezes, porque a pessoa acha que as manchas é só na epiderme, então o melasma está ali, quando não é. O melasma, a causa real é a enzima da tirocinase, que está na terceira camada da pele, que é a derma, né? Então, quando a gente controla a enzima da tirocinase, a gente automaticamente controla o melasma na epiderme. E hoje todos os tratamentos convencionais é uso de mecanismo ou de muito ácido, que trata ali as manchas, mas a causa real não é tratada. Então o protocolo tem esse diferencial exatamente por isso, porque a gente trata a causa do melasma. Qual é o nome do seu protocolo exatamente, para o É, pessoal buscar aqui na é internet? protocolo Remove. A gente está aí no mercado já faz um período e agora a gente tem a própria marca, né? Tem os envios do kit do protocolo e recebemos feedbacks aí o tempo Extraordinários. todo extraordinários que me fazem até chorar, porque eu sinto, né, a felicidade delas quando realmente elas entendem e vê o resultado em casa, que realmente controlou o melasma. Então é muito gratificante. Que tipo de comentário te emociona? Você pode dividir com a gente alguma história que tenha marcado? Claro, eu tenho várias. Eu tenho, por exemplo, né, de uma que ela estava com depressão profunda e ela veio para mim já como se eu fosse a última esperança. E isso me fez um peso, porque a gente sente a responsabilidade, né? Mas como eu já entendia do meu tratamento, eu já sabia que era eficaz, eu tranquilizei ela, né? E logo com 15 dias informei que ela já teria o resultado. E ela nem espelho em casa mais tinha. Ela não Nossa. se olhava mais no espelho, não saía mais com a família. Todos os eventos marcados ela não ia mais. Então, assim, ela se restringiu mesmo totalmente. E com 6 dias de tratamento, até foi uma surpresa para mim.
Com 6 dias de tratamento, eu já recebi feedback dela com o áudio chorando e me agradecendo e toda aquela emoção. E falou que o rosto dela, há muitos anos, ela não via daquela forma. E que ela já tinha tratado de todas as maneiras, né? Porque a gente sabe que esses tratamentos não são baratos, né? Eles não são tão acessíveis. E o meu protocolo, por exemplo, eu deixei ele acessível justamente para isso, para eu alcançar todos os públicos. Sensacional. Empreender é influenciar a vida das pessoas, é transformar a realidade das pessoas. Eu gosto muito de contar esse tipo de história aqui no programa, por isso é um prazer te receber aqui. E tenho uma dúvida, você sempre sonhou em ser empreendedora? Você sempre, desde pequenininha ali, eu vou ter meu negócio, ou foi algo que aconteceu na sua vida? Sempre sonhei, Estela. Eu brinco que eu já nasci empreendedora. Uma criança Uma empreendedora. criança empreendedora. Até nas minhas brincadeiras eu queria vender alguma coisa. Então, assim, desde criança. E eu vim nessa trajetória, né? A minha família não tinha condições, muito humilde. Eu venho de uma família muito humilde mesmo. A gente não tinha condições do básico, vamos dizer assim. E aquilo às vezes até me incentivava mais, me motivava mais e Do tipo, eu quero ter o meu crescia. negócio e as minhas Isso. coisas, proporcionar algo melhor à minha família. Exatamente. Tudo aquilo que eu não tinha condições naquele momento, eu sonhava em ter através do empreendimento. E isso já foi cultivado desde a minha infância. E na maneira que eu fui crescendo, eu fui entrando nos comércios, fui vendendo mão de obra, primeiro instante. Aos 11 anos, na verdade, retrocedendo um pouco, eu já era babá, então eu ganhava meu próprio dinheiro. E juntava meu dinheirinho ali para comprar minhas coisas. Então, assim, eu brinco que o empreendimento já nasceu em mim, não adianta. Olha que legal. Hoje você tem quantos anos, Johanna? Só pra Tenho gente entender. 32 anos. 32 anos. E com que idade você decidiu empreender de fato? E o que te fez tomar essa decisão? De fato mesmo foi aos 22, porque eu já vinha de uma trajetória de comércios, o ramo assim de empreender eu ainda não tinha mergulhado, mas eu sabia que eu iria. Então eu me preparei a primeiro instante, juntando meu dinheirinho, tendo conhecimento e tudo mais, e abri a minha primeira loja. Só que antes disso, eu comecei realmente no empreendimento sendo designer de sobrancelha. Loja de quê? Desculpa. É loja de roupas de moda feminina. Então, quando eu saí, né, do ramo do comércio, que isso já me deu uma experiência muito grande, eu decidi, falei, agora eu vou empreender. Agora eu vou seguir realmente meu sonho. E só que eu conciliei a primeiro instante meu trabalho na época com design de sobrancelha. Eu atendia a domicílio. Isso onde? Em que cidade? Em Goianésia, Goiás. Que é minha a sua cidade natal. base ainda. Aham, exato. Então eu comecei essa trajetória muito difícil, me sacrifiquei muito. E aí eu decidi sair do emprego que eu tava e ficar só com design de sobrancelha, mas ainda era pouco para que eu alcançasse realmente migrar para uma loja, alguma coisa que eu queria na época. E aí eu fiz cursos, me especializei também em confeitaria. Meu Deus, mas Que muita era um coisa. ramo muito bom na minha cidade, então eu visava muito isso. Você sempre foi de se virar. Sempre, a vida toda. Se eu queria alguma coisa, eu me virava e fazia. Então, assim, era eu por eu. Mas eu conseguia. Então, nesse período, eu acho que foi o mais desafiador, porque requereu muito de mim. Eu tive um sacrifício muito grande nessa época, porque eu dormia questão de 5 horas por noite, já acordava, ia arrumar os bolos, depois tinha minhas clientes no design de sobrancelha, então eu fui me virando nesse período. Porém, eu sabia que era só uma fase. E consegui passar com louvor, porque eu consegui, né, chegar de fato no valor que eu precisava e abrir finalmente a minha loja na época, que era de acessórios, somente de acessórios.
E foi um período de muito aprendizado também, porque ali realmente eu entrei, mergulhei naquele universo. Aprendeu sobre gestão, imagino. Totalmente, totalmente. Como era eu? Eu era funcionária, eu era administradora, eu era tudo. Eu que fazia as compras, então, assim, foi uma experiência muito grande para mim. E a partir daí, eu fui só tendo a certeza da decisão que eu tinha tomado no empreendedorismo. Uhum. E eu gostava muito do ramo da moda, né? A moda feminina e tudo mais, isso também sempre me atraiu. E na minha cidade, eu fui a primeira a realmente começar no comércio com as blogueiras. Então, basicamente, todas as blogueiras da cidade eu já tinha tido contato e elas já tinham feito divulgação para mim. Você teve essa visão de marketing super Tive, importante. tive. E assim, eu tive uma visão ampla, que ali eu conseguia expandir o meu Instagram na época, para me ter um longo alcance. Uhum. Porque às vezes ali a loja física eu só conseguia aqueles clientes dali. Uhum. Mas com as blogueiras eu conseguia alcançar a cidade. Claro. E na verdade até ao redor. E isso foi muito bom para mim, foi uma experiência também ímpar, porque eu cresci, a minha mentalidade, a minha visão também, né, de expandir o negócio, veio tudo nessa fase. E a que você atribui a construção dessa mentalidade? Você que era uma menina ali de uma família simples, de onde você tirou essa força para empreender, para expandir seu negócio? Eu atribuo, na verdade, no sonho que eu sempre tive, de realizar o meu sonho. Então, isso me deu muita força em todos os momentos. Não foi fácil. Você sempre teve um propósito de realizar esse sonho. E qual é esse sonho? De ser uma empreendedora que alcança muitas vidas. Já é, né, Johanna? Já é. Então, assim, esse foi o meu maior objetivo. Claro que todo profissional, ele quer crescer na sua área para conquistar sonhos, conquistar bens materiais. Isso faz muito parte. Mas o meu propósito era transformar vidas. Então, ali, quando eu me vi no ramo da loja, da moda e tudo, eu vi que não era o meu propósito. Ali eu não conseguiria executar realmente o que tinha em desejo no meu coração. Era justamente essa a minha pergunta. Em que momento houve essa mudança ali da moda para a estética e como é que foi esse momento? Foi um momento decisivo, totalmente, porque eu era apegada, né, em tudo que eu já tinha construído até ali na loja, toda a minha trajetória, nas redes sociais. Então eu já tinha um alcance muito grande e eu gostava. E o que você traz dessa fase para a sua fase atual? O que você aprendeu ali naquela loja que você utiliza também no seu negócio voltado à estética? Eu creio que a forma de atendimento humanizado, eu trago até hoje. Porque uma das coisas que me fez destacar no meu meio foi o meu atendimento. E eu trago de lá, vou dizer assim, da forma profissional. Até hoje, o meu atendimento ele é muito humanizado. Eu não converso com a pessoa somente para oferecer um serviço. Eu converso com ela para entender qual ser humano que ela é, o que que ela está passando. Às vezes eu brinco que eu sou até uma terapeuta. Então, assim, eu converso muito, muito com as mulheres que eu tenho conexão no meu trabalho, no caso, no protocolo. Então, eu acho que isso eu trouxe para cá. Uhum. Eu sou a Johanna de lá, da loja, e sou a Johanna daqui, da estética. Não tem como descolar o CPF do CNPJ. Eu sempre gosto de falar essa frase, brinco, claro, porque a gente sempre precisa levar a nossa essência para o nosso negócio. Nosso negócio é o espelho de quem a gente é, né, Johanna? Exatamente. E para mim, essa decisão de transição realmente custou muito de mim.
emocional, psicológico, a mentalidade muito forte que eu tive que ter. Porque era algo que eu gostava, mas era algo também que eu sabia que era o meu verdadeiro propósito. Uhum. Então eu tive que realmente ter essa fase decisiva. Até conciliei por um período a estética com a loja, mas eu vi que não conseguiria. Não tocava mais seu coração a Não loja. tocava mais e realmente era estética e eu mergulhei com tudo. Isso há quanto tempo? Já faz de 3 a 4 anos, né? Que eu já estou totalmente dedicada à estética. Os dois pés na estética. Com os 2 pés na estética. Qual E foi a melhor fase, tá? está sendo, né, Está Johanna? sendo a melhor fase. E nesses 10 anos de trajetória empreendedora, qual foi o momento mais desafiador que você pensou em desistir, que você quis jogar tudo pro alto? E como é que você superou essa fase? Olha, foi bem na época da pandemia. Para mim foi bem desafiador porque eu tive também a minha gravidez da minha filha na época da pandemia e eu tinha acabado de trocar o meu ponto físico para o centro da cidade. Então, o meu investimento era muito maior. E eu apostei todas as minhas fichas ali, Loja a física. loja física. E eu me encontrava em um cenário totalmente novo. Eu acredito que para todos os empreendedores naquela época foi um desafio muito grande. E para mim ainda era pior porque eu tinha um contato direto com o público. E naquela época a gente não entendia muito bem sobre o Covid, todo mundo com medo daquele contato, e eu tive que lidar com isso também. E mais fechado o comércio do que aberto, e o aluguel correndo a mesma coisa. E você tinha funcionários? Tinha funcionário também nessa época, então assim, foi muito desafiador Você cresceu 10 anos em um ano, em provavelmente. um ano. Sendo sincero, em 6 meses. Nossa. Em 6 meses eu realmente E ali grávida? evoluí E no nível grávida, máximo. tocando no negócio. Grávida, eu tinha que fazer as compras da mesma forma, eu tinha que administrar da mesma forma, eu tinha que fazer todos os pagamentos da mesma forma. Não mudou nada. Só que o cenário que eu estava era um caos. Ninguém tinha certeza de nada, muitas perdas, né, familiares na época. E graças a Deus eu consegui passar por esse período, mas a minha mentalidade, ela se transformou totalmente. Ela E ficou muito nessa forte. época você não trabalhava ainda com esse protocolo que você Não, trabalha hoje com estética. não, nessa época não, era somente a loja mesmo. Uhum. Mas eu já tinha isso no coração, né? Até mesmo que a oportunidade que eu tivesse depois que a minha filha nascesse, eu iria ingressar, eu iria migrar. Mas eu não esperava tudo isso também que ocorreu, né? Nesse cenário, né, nessa época. Então foi bem desafiador, muito desafiador. E nessa época eu fechei, né, a loja física, tomei uma decisão de fechar e continuar online em casa. Então, basicamente, eu nem tive um período a mais com a minha filha. 3 meses ali eu já estava voltando com tudo no online e sendo pioneira também nas lives. Que legal que agora, né, que as pessoas começaram a fazer, que tá dando muito certo por conta de uma blogueira bem grande aí, né? Que legal. Aí você mostrava as roupas e falava como é que é? Sim, e por ter divulgação de várias blogueiras, isso foi o meu diferencial na época. Uhum. Porque não era todos os lojistas que fazia isso. Eu fazia um post, uma divulgação bem grande mesmo para ter um alcance maior. Então era várias blogueiras, a gente fazia praticamente um time. Uau. Fazia as lives ao vivo, ali ao vivo mesmo praticamente o estoque já ia embora. Que legal. E ainda Inovação tinha total na encomendas. comunicação. Olha que Totalmente. bacana. E mesmo inovando, mesmo obtendo sucesso, você quis ir para estética. É isso que me deixa admirada. Ou seja, você teve uma virada de chave ali muito grande. Como é que você se preparou tecnicamente para trabalhar com estética? Para preparar esse protocolo e atender tanta gente de uma maneira tão ampla e com qualidade? Eu comecei no básico, né? O conhecimento básico, técnico, e fui avançando, avançando. E no meio termo conciliando com a loja.
Então, eu não podia migrar totalmente para estética de uma vez. Eu fui me preparando. Uhum, E no que eu fui tendo conhecimento, estudando a área, me especializando, foi aonde realmente eu tomei a decisão e a virada de chave. uhum. Porque ali eu já estava realmente no caminho ápice. Ou eu fico aqui, ou eu fico ali. Não dá para ficar Não nos dois dava para barcos. ficar nos dois caminhos. E nisso eu já tinha me especializado, eu já tinha uma trajetória, vamos dizer assim, na estética, já vinha transformando algumas vidas. Então isso me motivou ainda mais. Uhum. Me deu a certeza totalmente que ali agora eu iria cumprir meu propósito. É muita coragem, hein? Muita coragem, Johanna. Com 32 anos você já fez tanta coisa. Isso é muito legal, isso justifica muito a sua presença aqui no Viver e Empreender. E aí eu te pergunto, quais são os valores que você adquiriu ou que você trouxe da sua família, enfim, ao longo desses anos para você se manter no mercado e para você se manter como uma empresária de sucesso mesmo? Eu digo que a honestidade, a dignidade. A gente pode ser humilde, mas a gente tem que ser digno. Então, eu mantive isso na minha trajetória. Independente da fase que eu estava ou do valor que eu estava ganhando, os meus valores nunca mudaram. Então, eu acho que assim, quando você tem um valor correto na sua mentalidade, no seu emocional, no seu psicológico, ninguém tira isso de você. Que da minha família eu tive valores que não tem preço. Nenhum valor de dinheiro no mundo vai pagar. Porque a determinação, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, quantas vezes meu pai foi trabalhar doente, com febre, e a gente via todo aquele processo. Minha mãe também muito guerreira, muito trabalhadeira, até hoje ela é, né? Então, assim, são valores que eu adquiri desde a infância e eu me vejo muito forte pelo espelho que é minha mãe. Minha mãe. Ah, mãe é tudo, né? Mãe é tudo. E que legal, muito bom ouvir sua história. E agora, pegando esse gancho da sua mãe, como mulher empresária, que dica você daria para quem está começando um negócio, está com medo, está com uma dificuldade em casa, alguma questão e não começou ainda? Olha, o começo. Deu o primeiro passo. Porque se formos olhar as circunstâncias, o nosso cenário ali, a gente nunca começa. Então, o que eu fiz? Eu dei o primeiro passo. Por mais que o meu cenário não me desse todo aquele apoio, tudo que eu precisava naquele momento, mas eu fui correndo atrás no decorrer e realmente dei os passos necessários depois. Então, tudo começa no início, né? É uma frase clichê, mas é a real. Tem que ter o início. E às vezes nós, mulheres, que faz tantas coisas ao mesmo tempo, tem medo de se prender no empreendedorismo, né? Muitas mulheres são donas de casa, são mães, tem medo de não dar conta de tudo, mas a gente dá conta. A gente consegue. Sem dúvida. Do que você lembra? A que você se apega em dias difíceis? Dias que você fala, não, agora tudo acabou, não quero mais seguir nesse negócio, ai, tô chateada porque não vendi tanto. O que que te faz continuar? A minha fé. A minha fé, ela é acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Eu tive uma fase que foi muito complicada, que praticamente tudo de mim foi embora. E a minha fé me salvou e salvou o meu negócio. Que foi o momento que eu realmente chamei Deus para ser meu sócio. E a partir daquele momento que eu entreguei realmente tudo a Deus e coloquei Ele sobre todas as coisas, tudo foi para o seu lugar. Tudo foi se encaixando. E eu louvo a Deus por não ter desistido, Isso quando você já estava na estética. quando eu já estava na estética. Às vezes as pessoas veem o local que a gente já chegou, a fase que a gente já chegou, mas o processo ele é doloroso,
O que eu posso dizer para todas as empreendedoras é que elas vão passar por desafios. E quando você tem um propósito grande, alto, é requerido muito alto de você para que você chegue ali. A sua mentalidade ela tem que ser transformada, porque você tem que ter estrutura para quando chegar aquele momento grande. E é só no processo que você consegue ter isso. E essa força ninguém tira da gente, né, Não Johanna? tira. Nada apaga o que a gente fez. Nada apaga o que a gente consegue realizar e o que virá. Eu acredito que você tenha muitos sonhos ainda dentro do empreendedorismo. Tem algum que você possa dividir aqui com a gente? Sim, com certeza. Tenho vários. Mas o ponto mais alto hoje, que eu estou me dedicando assim 100%, é o envio, né, do protocolo. É que o protocolo realmente alcance mulheres que não conseguem vir até mim. E isso eu me sinto ainda muito feliz, porque eu já tenho conseguido isso. E eu sei que é só alavancar mesmo e alcançar essas mulheres. Hoje o meu maior sonho, ponto mais alto, é esse. Isso é muito lindo porque você mexe com a autoestima da pessoa, com a vida inteira dela, né? Tem mais alguma história que você possa dividir com a gente de clientes satisfeitas? Tem, com certeza. Eu tenho muitas. Tem uma mesmo que ela tinha a formatura da sua filha e a maquiagem já não cobria o Uhum. melasma. Ela já estava num nível muito alto. E ela chegou até mim também totalmente desesperançosa, frustrada por causa de outros tratamentos que ela já havia feito também, não teve resultado. E já havia alguns anos essas manchas. E ela tinha decidido já não ir na formatura por causa das manchas. Porque ela falou que ela ia chegar lá e todo mundo ia olhar só para ela. Ia tirar o brilho da filha. Uhum. E isso mexe tanto com o psicológico que a pessoa se priva de situações muito importantes. Essa, por exemplo, era muito significativa para ela, mas ela já tinha decidido que não ia por causa disso. E ela veio até mim, pediu minha ajuda. A gente até se emocionou lá no dia. E eu falei para ela, tranquilizei, que, né, com 15 dias ela já ia ter o brilho dela novamente. Aí ela, nossa, eu vou colocar você nas minhas orações se isso acontecer. E aí, quando deu 8 dias, né? Quando eu tive o feedback já dela, com 8 dias, o rosto dela praticamente já tinha sumido todas as manchas. E foi uma sequência de áudios que ali não tem como não emocionar. Não tem como não emocionar. E quando ela voltou, a primeira coisa que ela disse para mim: você me deu de presente a formatura da minha filha. Nossa, olha como isso é gigante, Johanna, é incrível. Olhando para essas histórias que você com certeza vai guardar ali numa gaveta de tesouros. O que você diria para Johanna menina? O que você diria para você mesma? No... Meu Deus! Arrepiei de fazer essa pergunta, tá? Não foi uma coisa protocolar, não, é Sim, do meu coração. eu diria que ela estava no caminho certo. Que ela sempre esteve no caminho certo. E que ela nunca desista. Mesmo em qualquer desafio. Que ela nunca Pessoal e desistisse. profissional, né, Pessoal Johanna? e profissional. Ela acertou. E continua acertando. E o que você faz com seus erros? Quando você percebe, putz, eu errei como empreendedora. O que você costuma fazer? Eu tento me corrigir e ver qual a melhor possibilidade para não cometê-lo novamente. Eu acho que isso é super importante, principalmente para um profissional que preza o serviço prestado, o atendimento ao público. Então a gente tem que entender que não somos 100%. Todo ser humano ele é falho, mas como lidamos com o público, a gente tem que tentar acertar ali praticamente 100%. Então, com os meus erros, eu pego como lição e tento sempre corrigi-los e não repetir.
E além desse tratamento humanizado, que é notório aqui nessas suas palavras, tudo que você está me contando, eu acredito piamente que você atenda suas clientes assim. É, qual é o outro diferencial do seu negócio? Eu acredito que é a eficácia do que eu ofereço. É, como eu tenho um protocolo que realmente ele tem resultado, esse é um dos grandes diferenciais, porque além do atendimento que eu tenho bem humanizado com cada uma, seja online, seja presencial, elas têm a certeza depois que realmente funciona, porque isso é o que muitos tratamentos não conseguem. E aí elas vêm frustradas, né? E aonde eu alcanço mais pessoas também. Porque uma pessoa feliz, ela contagia, né, o ambiente e a todos. Então ela quer ali contar a sua alegria, quer compartilhar. E é dificilmente uma cliente que não me traz outras clientes. Isso é sensacional, o boca a boca, além da Exato. internet que é potente, a gente sabe o poder da internet, mas o boca a boca existe ainda, né? Existe e isso me dá ainda mais uma felicidade porque a gente entende que o trabalho está sendo executado com louvor e ainda está sendo tendo um marketing ali, vamos dizer, Orgânico. orgânico, totalmente orgânico, verdadeiro, real, da Te pessoa que passou por aquilo, a pessoa que fez o tratamento, contar com suas próprias palavras, com a sua própria felicidade para outras, o quanto está feliz. Então, esse marketing orgânico é o que eu tenho também, além do atendimento. Isso te confere muita credibilidade no mercado, né, Johanna? Isso é sensacional. Sim, com certeza. Hoje eu sou referência na minha área, tanto na minha cidade quanto na região, e agora estou também alcançando aí o território nacional, Expandindo. Agora aqui em expandindo. São Paulo também com a gente. Quero você muitas vezes aqui no programa. Mas antes da gente ir embora, porque a gente tem tempo, infelizmente, infelizmente mesmo. Que mensagem você quer deixar hoje neste podcast? É uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo, porque eu sei que você vai assistir esse podcast daqui a uns anos. O que você quer dizer para Johanna do futuro agora? Que ela continue persistente, cheia de garra, guerreira, que ela só continue, porque ela está no caminho certo, no propósito que Deus escolheu para ela e não ela que escolheu. E ela vai levar esse legado para a filha dela e para todos ao redor. E é um caminho, Johanna, que é só seu, mas que vai influenciar a vida de milhares de pessoas, como você já faz. Eu espero muito que você propague ainda mais a sua mensagem, o seu trabalho, que você transforme a vida de muita gente, que você volte aqui no Viver e Empreender para contar como é que você está, quais são as novidades, o que você tem feito como empresária. Uma grande empresária que já influencia muita gente no Centro-Oeste, aqui no Sudeste, vai vender ainda mais para o Brasil todo. Muito obrigada pela sua presença. Deixa aqui suas redes sociais, por favor. Eu tenho o Instagram, né, que hoje é o que tem mais engajamento e alcance, que é Centro de Estética Hannah Beauty. E hoje é o mais atuante, né? Então vou deixar aqui o Instagram para todas que quiser nos seguir, vai ser um prazer. Quero todas lá e todos, né? Vai ser um prazer tê-los lá. Muito obrigada, Johanna. Então, até uma próxima. Johanna Oliveira é o nome dela, ela que é empresária do ramo da estética. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau!